A gente aprende que a evolução é um processo cego aleatório, certo? Então, por que na hora de explicar usamos uma linguagem tão cheia de propósito e de intenção? É exatamente esse paradoxo que está no coração da biologia moderna que vamos examinar agora. A base da teoria da evolução são processos que não têm um objetivo definido, como as mutações aleatórias. Mas, curiosamente, a linguagem que biólogos e todos que falam sobre o assunto usam está repleta de palavras que sugerem um plano, uma meta a ser alcançada. É aí que a tensão começa. Isso nos joga direto numa questão fundamental. Como é que uma teoria sobre o acaso pode ser tão dependente de uma linguagem que parece falar de um projeto? É essa tensão que vamos tentar desvendar aqui. Olha só como esse contraste deixa tudo mais claro. De um lado, a gente tem a versão mecanicista, bem técnica. Mutações ao acaso que reduziram pelos acabaram sendo fixadas porque ajudaram na reprodução em certos ambientes. É um processo sem direção. Do outro lado, a versão teleológica. Humanos evoluíram menos pelos para melhorar a dissipação de calor. Percebe? A segunda frase soa como se houvesse um objetivo desde o início. É como se descrevêssemos o resultado como se ele fosse o alvo o tempo todo. E essa tensão na linguagem, olha, não é um problema de hoje não. Na verdade, a origem dela remonta ao próprio criador da teoria, o Charles Darwin. O próprio Darwin reconheceu que o termo central da sua teoria, seleção natural, era uma metáfora. Ele chegou a escrever que no sentido literal era um termo falso. O que ele fez foi uma comparação com o trabalho de criadores de animais que escolhem ativamente as características que querem. Darwin sabia muito bem que a natureza não tem uma mente para selecionar nada. E aqui está o ponto-chave do problema semântico. O verbo selecionar já implica uma escolha consciente. Como o filósofo Marco Aurelius apontou, quando se usa essa palavra, mesmo que não seja a intenção, se insere a ideia de um agente, de alguém que toma uma decisão. A palavra em si já carrega essa bagagem de propósito. Bom, para tentar resolver esse conflito, vários biólogos e filósofos da ciência propuseram novos conceitos. A ideia era refinar a linguagem para que ela refletisse a teoria de uma forma mais precisa. Primeiro, vamos entender a teleologia clássica. É a ideia de que as coisas existem para cumprir um propósito específico, uma causa final. O exemplo clássico é dizer que os olhos foram projetados para ver. Em contraste com isso, o biólogo Ernst Mayr trouxe o conceito de teleonomia. Ele argumentou que os sistemas biológicos apenas parecem ter um objetivo. Essa direção que a gente percebe seria, na verdade, o resultado de um programa, como o código genético. Ou seja, a finalidade é só aparente, não é real. É fruto de um programa e não de uma intenção. Outra tentativa de naturalizar essa ideia de finalidade veio da filosofia. A chamada análise etiológica de Larry Wright muda o foco do tempo. Ela define a função de algo com base no sucesso que essa coisa teve no passado. Por exemplo, o coração não existe para bombear sangue no futuro, mas sim porque o ato de bombear sangue no passado permitiu a sobrevivência. A finalidade aqui é retrospectiva. Ok. Mesmo com todas essas clarificações e novos conceitos, a linguagem de intenção, de estratégia, de propósito, ela continua lá, profundamente enraizada nas explicações da evolução. Mas por quê? Uma parte da resposta pode estar na própria gramática. Repare na estrutura. Dizer que A existe para produzir B tem uma lógica muito parecida com A foi selecionado porque produziu B. Nos dois casos, a existência de A é explicada pelo seu resultado, B. Nossa linguagem parece se encaixar naturalmente nesse tipo de explicação. Isso fica muito claro na visão centrada no gene, popularizada por Richard Dawkins. Ele usou metáforas muito fortes, como a do gene egoísta, de propósito. Ele atribui uma espécie de agência, de vontade ao gene para tornar a lógica da seleção mais fácil de entender. Ele admite que é uma metáfora, mas uma que ele considera indispensável. E com isso, o vocabulário da biologia evolutiva acaba parecendo muito com o da economia ou da teoria da decisão. Falamos de estratégia evolutiva, investimento parental, custo-benefício, trade-off. É quase como se a gente estivesse descrevendo a natureza como um agente racional que calcula e otimiza os resultados. E tudo isso nos leva a um dilema filosófico bem profundo. O que essa linguagem, que persiste tanto, está realmente nos dizendo sobre a natureza da evolução? Basicamente, temos duas grandes possibilidades. A primeira é que essa linguagem de propósito seja só um vício de linguagem, um atalho, uma forma conveniente de explicar, mas que no fundo é imprecisa. A outra possibilidade é que seja uma necessidade cognitiva. Ou seja, talvez seja impossível para a mente humana explicar sistemas tão complexos sem usar essas categorias de propósito.
Talvez a gente simplesmente não consiga pensar de outra forma. E há ainda outra perspectiva, a do design inteligente. Para essa corrente de pensamento, essa tensão linguística não é nem um erro, nem um atalho. Pelo contrário, ela é interpretada como uma pista, uma evidência de que a finalidade que a gente percebe e descreve não é uma metáfora, mas o reflexo de um projeto intencional e real. No fim das contas, o debate se resume a uma escolha entre duas interpretações fundamentais. A primeira, a teleologia é uma metáfora, talvez inevitável, para descrever um processo cego que apenas aparenta ter uma finalidade. A segunda, não. A orientação para fins que vemos na biologia não é uma aparência, ela aponta para uma causa inteligente e real. Então, a pergunta crucial que fica é esta: a linguagem que usamos na biologia está revelando uma verdade sobre a própria natureza? Ou ela está revelando, na verdade, uma verdade sobre como a mente humana compreende o mundo? As nossas palavras são um espelho que reflete os limites e as tendências do nosso pensamento? Ou são uma janela que revela algo verdadeiro e profundo sobre a própria vida? A resposta define não só como falamos sobre biologia, mas o que, no fundo, acreditamos que ela seja.